Salve, salve nação corintiana, amigos e amigas de todas as torcidas. Primeiramente, ótima terça-feira a todos. Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal. E galera, tá engraçado o chororô, hein, mano? Meu Deus do céu, abro as redes sociais toda hora, mas é um chororô de cada lado. É a bruxa feia lá, a Leila Pereira, chorando, é o presidente do Cuiabá chorando, é os vascaínos chorando, é as pepas chorando, é algumas tricas chorando, é alguns santistas chorando. Tá muito engraçado isso. Continuem, porque a torcida do Corinthians tá dando muita risada da cara de otário de vocês. Tá muito engraçado, velho. E um recadinho pro presidente do Cuiabá, que eu não sei nem o nome desse sujeito, nem o nome desse cidadão, que é um esquecido no futebol. O Cuiabá tá em que divisão, rapaziada? Até ano passado tava na primeira divisão, mas caiu, né? Não subiu pra primeira divisão de novo, deve ter ficado na segunda divisão. Espero que tenha caído pra Série C, pra Série D. Espero que esse clube se foda, sabe por quê? Por conta desse presidente babaca. Esse presidente babaca que o Cuiabá tem. Porque esse cara é um esquecido no futebol. Ninguém sabe nem quem que é esse cara. E ele precisa dos 5 minutos de fama dele. Ele quer os 5 minutos de fama dele. Porque ele fala só do Corinthians. Parece que na vida dele só o Corinthians deve. Eu acho que esse cara deve ter um problema pessoal com o Corinthians. Eu acho que a mulher dele já traiu ele com algum corintiano. Alguma coisa assim, rapaziada. Porque esse cara tem um trauma com o Corinthians. A verdade é que ele tem um trauma. E mais uma vez, veio nas mídias, na rede social, no jornalismo. Ai, meu Deus do céu, como que pode o Corinthians ser campeão da Copa do Brasil? Isso é um absurdo pro futebol. Então sabe o que você faz, amigão? Fica jogando Série B, Série C, fica aí tentando arrecadar dinheirinho pro Cuiabá, enquanto o Corinthians arrecada dinheiro pra caralho e foda-se o jeito que o Corinthians tá sendo administrado. Pra você, pra nós importa, pra você, foda-se o jeito que o Corinthians é administrado e fica chorando na cama que é lugar quente. Que enquanto você tá chorando aí, o Corinthians é campeão, otário. Só o título da Copa do Brasil aí, 94 milhões aí, paga um bom tempo do clube do Cuiabá aí, beleza? Então fica quietinho e vai chorar na cama, seu otário. Esse é o recado que eu dou pra você. Que é 5 minutos de fama, né, ó? Babacão, otário. E a outra também, a Leila Pereira, outra babaca também, que gosta de falar merda pra caralho. Não, deixa eu falar, só vamos dar risada. Eu só dou risada da cara desses otários aí. Essa é a grande verdade. Bom, antes da gente começar a falar os assuntos do nosso Coringão, tem um recado muito importante aqui pra vocês, rapaziada. Pra quem sabe, no ano de 2026, agora em janeiro, então ainda não estão discutindo a data, tá, rapaziada? Mas provavelmente vai ser no dia 24 de janeiro. Vai ter o título da Supercopa do Brasil, que pega o campeão do Campeonato Brasileiro, Flamengo, de 2025, e o campeão da Copa do Brasil, Corinthians, de 2025. E fazem um jogo único que provavelmente vai ser nessa data que eu falei pra vocês, dia 24 de janeiro. E aí, eu quero dar uma ideia pra CBF, porque eu acho que tem que mudar o nome desse título. Não tem que ser Super Campeão do Brasil. Não tem que ser o nome desse título. O nome desse título, em específico, no ano de 2026, tem que ser Quem é o pai do Palmeiras? Quem é o pai, o verdadeiro pai do Palmeiras? Por quê? Porque no ano de 2025, o Flamengo é campeão em cima do Palmeiras da Libertadores e campeão do Campeonato Brasileiro, deixando o Palmeiras como vice-campeonato. O Corinthians, por outro lado, ganha o Campeonato Paulista do Palmeiras e elimina o Palmeiras da Copa do Brasil, se tornando campeão futuramente da Copa do Brasil. Então esse título tem que se chamar Quem é o pai do Palmeiras em 2025? Outra coisa, outra ideia que eu quero dar para a CBF também. O jogo, não se sabe qual estádio vai ser esse jogo. Não tem que ter dúvida, CBF. Tem que ser lá no Privadão, tem que ser no Allianz Parque, Ananias Parque, tem que ser o jogo, tem que ser lá. Porque é o nosso salão de festa e o salão de festas do Flamengo também. Então tem que ser lá esse jogo, para decidir quem é o pai do... Aonde poderia ser melhor esse jogo, rapaziada? Me expliquem, para decidir quem é o pai do Palmeiras, é lá no Privadão, é lá na Barra Funda, lá no Allianz Nanicos, lá no Privadão, lá onde alaga, quando chove alaga tudo.
com aquele gramado podre daquele estádio lá, todo mundo reclama, mas tem que ser lá esse jogo para ver realmente quem é. E aí coloca lá na frente, lá, vamos fazer o DNA hoje de quem é o pai do Palmeiras, Flamengo ou Corinthians. Então essa é a minha ideia para a CBF, para essa data do dia 24. Mudem o título desse campeonato. Não é super campeão da Copa, não é super campeão do Brasil, é quem é o pai verdadeiro do Palmeiras. Beleza, rapaziada? Só essa ideia que eu queria dar para vocês aí. Bom, vamos lá. Vamos falar alguns assuntos do nosso Coringão aqui, rapaziada. Bom, quero começar aqui que o Corinthians tá muito encaminhado para não é nem renovação de empréstimo, rapaziada. É contratar o volante Maicon por 2 anos, até 2028. O que estava acontecendo, rapaziada? O Corinthians já tinha interesse em prorrogar o empréstimo do Maicon junto com o Shakhtar Donetsk. Eu até fiz um vídeo falando sobre esse assunto aqui para vocês. Achava um absurdo o Corinthians devendo empréstimo, querer prorrogar mais empréstimo, mas beleza, é o Corinthians, né? O Corinthians adora fazer isso. O Corinthians entrou em um acordo com o Shakhtar para um eventual contrato permanente do Maicon com o Corinthians de 2 anos, e o Corinthians não vai precisar desembolsar nada para contratar o jogador. O Maicon não quer voltar para a Ucrânia por conta da guerra, tudo que está acontecendo lá. E o Maicon tem contrato com o Shakhtar ainda, né? O que o Shakhtar propôs para o Corinthians e agradou o Corinthians, por isso que eu falo que está muito próximo de selar esse acordo. O Shakhtar falou pro Corinthians, não precisa só pagar o empréstimo precisa pagar, que o Corinthians ainda não pagou ainda. Não precisa pagar nada para adquirir o jogador. Porém, numa futura venda, o Shakhtar fica com 50% do valor da venda do Maicon. Entenderam, rapaziada? Então assim, pro Corinthians, que não tem jogadores para compor elenco, que o elenco do Corinthians é limitado, que a gente não sabe como que vai funcionar o trâmite agora do Corinthians em relação ao transfer ban, que a gente já vai falar sobre esse assunto daqui a pouco também. O negócio é bom. Agora, por outro lado, a gente sabe das limitações do Maicon. Quem tá pedindo essa contratação é o Dorival Júnior. É óbvio que é o Dorival Júnior. O futebol do Maicon agrada demais o Dorival Júnior. Quem que ergueu a taça da Copa do Brasil? Domingo, rapaziada. Que jogou de capitão na final. O Dorival ia falar. O Maicon. O Maicon é um jogador de confiança do Dorival Júnior. Tudo tá se escrevendo que o Dorival vai continuar no Corinthians e o Dorival quer muito que o Maicon permaneça no Corinthians por ser esse jogador de confiança. Temos que dar... Eu fui um cara que critiquei demais o Maicon aqui, com razão, em muitos momentos, com razão. Só que o final da temporada do Maicon, a gente tem que dar o braço a torcer, que ele sim fez bons jogos. Ele fez bons jogos, sim. Inclusive, na final, ele faz, sim, um bom jogo. Eu contrataria o Maicon em definitivo? Acho que não. Acho que não, rapaziada. Porém, apareceu essa oportunidade de negócio. E o Corinthians, rapaziada, só vai contratar jogadores, se resolver transfer ban, aparecendo oportunidade de mercado. Se não, esqueçam, rapaziada. O Corinthians não vai contratar. Eu, Henrique, na minha opinião, eu não contrataria o Maicon por mais 2 anos. Entendeu? Mas eu não sei como é que é eu não sei qual que vai ser o planejamento do Corinthians para 2026. Eu não sei, rapaziada. Então, eu posso até entender o Corinthians estar fazendo essa negociação com o Shakhtar para ficar com o Maicon, para ter mais jogadores no elenco do Corinthians. Agora, tem o outro lado também, tem a base do Corinthians, que o Corinthians poderia olhar com mais bons olhos, com a base, volantes que são bons jogadores, inclusive subiu o André, o Dorival Júnior subiu o André, a gente tem que ser justo também com o Dorival. Então, às vezes, ficar de olho na base, tentaram renovar com esses medalhões, mas, pela reportagem que eu li, o Dorival quer o Maicon e é, sim, um jogador de muita confiança pro treinador do Corinthians. Diz ele que até um dos líderes do Corinthians. Maicon, que já ganhou
3 campeonatos paulista pelo Corinthians. 3 ou 2? Não, 3. 17, 18 e 25. Um Campeonato Brasileiro 17 e agora uma Copa do Brasil 2025. 5 títulos com a camisa do Corinthians. Deixe seus comentários, rapaziada. Eu acho que vai dividir muita gente aqui esses comentários, mas o que vocês fariam? Renovariam o contrato do Maicon, não como empréstimo, contrato mesmo com o Maicon até 2028 ou não? Não quero mais o Maicon, obrigado, valeu pelos títulos e obrigado pelo que você fez. Deixem nos comentários aí que eu quero saber de vocês, rapaziada. Bom, se prepara aí que o vídeo vai ficar um pouco longo aí, que tem bastante assunto pra gente falar aqui, tá, rapaziada? Falando em relação ao Transfer Ban também, rapaziada, eu fiz um vídeo, acho que faz um mês atrás, né, mais ou menos, que o presidente, né, o tio Paulo Osmar Stabile, falou que iria quitar os Transfer Bans do Corinthians no mês de dezembro. Mês de dezembro não acabou ainda. Estamos no dia 23 de dezembro. Já está na reta final do mês. Até agora, nada. Não quitou absolutamente nada de nenhum transfer ban. Então, é por isso que eu estou falando em relação ao planejamento de 2026. O planejamento de 2026, o Corinthians não sabe ainda qual vai ser o planejamento, porque o Corinthians não tem como saber. Não tem como querer contratar jogador. Não tem como querer fazer negociação com o jogador se o Corinthians não pode inscrever jogador nenhum tendo o transfer ban. Então, senhor doutor Osmar Stabile, cumpra o que o senhor prometeu. E tem que ser rápido, rapaziada. Não tem tempo para esperar. Foda pra caralho ter sido campeão da Copa do Brasil. Terminamos um ano gigante, mano. Gigante pra caralho. Só que a gente tem que pensar também agora em 2026. Dia 11 de janeiro. 11 de janeiro, rapaziada. Tem estreia do Corinthians no Campeonato Paulista. Dia 24, eu tô falando pra vocês aqui, tem uma final pra decidir quem é o pai do Palmeiras. Entendeu, rapaziada? É muito campeonato. É um campeonato em cima do outro. Tem que fazer esse planejamento. Tem que resolver urgente essa questão dos transfer bans, senhor doutor Osmar. Doutor Osmar. Senhor presidente Osmar Stabile. E aí eu fiz até uma pergunta aqui. Cadê o planejamento de 2026? Cadê o planejamento de 2026? Tio Paulo, pelo amor de Deus, resolva isso daí. O Corinthians precisa contratar jogadores, o Corinthians precisa dispensar alguns jogadores. O Corinthians tem muitas competições o ano que vem e está logo ali. Paulista, Libertadores, Supercopa, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, num ano que tem Copa do Mundo no meio de todos esses campeonatos. Então, vamos abrir o olho em relação a isso, rapaziada. Não dá pra ter tempo, tio Paulo. Não dá pra dar entrevista falando estamos tentando resolver, estamos correndo atrás. Não dá tempo, amigão. Tem que ser resolvido agora. Tem que ser resolvido. Não sei o que você vai fazer. Não sei o que você vai fazer. Você é o presidente do Corinthians, não eu. Você tem que resolver essas pendências para o Corinthians ir urgente para o mercado reforçar esse time. Falando em relação a transfer ban, pelo menos uma notícia boa, né? Notícia boa ainda não, né? Porque o Corinthians ainda não pagou. Mas o Corinthians conseguiu fechar um acordo com Matias Rojas. Para quem não sabe, o Corinthians perdeu em todas as instâncias o que está devendo para o Matias Rojas em novembro. E se os dirigentes do Matias Rojas quisessem acionar já na FIFA, o Corinthians ia sim sofrer outro transfer ban, que seria prejudicial demais para o Corinthians. Os dirigentes e o próprio Matias Rojas falou não. Vamos negociar com o Corinthians como vai ser feito a forma de pagamento do que eles estão me devendo. E aí, caso eles não paguem, aí a gente vai ter que acionar e o Corinthians vai sim sofrer outro transfer ban. E estava vindo nessa negociação. Desculpa, rapaziada, desde o mês de novembro. E o Corinthians parece que fechou um acordo junto com o staff e junto com o jogador Matias Rojas. Uma dívida do Corinthians com o Matias Rojas, rapaziada, e com juros
estava chegando a 49 milhões de reais. Juros, impostos, tudo já estava batendo na casa de 49 milhões de reais. Matias Rojas falou: tira os juros, tira os impostos e me paguem o que vocês estão me devendo, sem juros, sem nada. Que dá em torno aí de 41,2 milhões de reais. Rapaziada, olha o dinheiro que o Corinthians vai ter que pagar pro Matias Rojas. Obrigado, Duílio Monteiro Alves. Obrigado, um dos piores presidentes da história do Corinthians. E nesse acordo, por isso que por um lado foi bom, mas não dá para comemorar. Porque o Corinthians adora também fazer isso. Faz acordo com jogadores, com dirigente, com empresário e paga a primeira, depois não paga. Quantas vezes eu venho falando isso aqui para vocês? Então eu espero de coração que com esse acordo o Corinthians cumpra. Não sei como é que vai fazer para pagar. Dizem que é com a premiação da Copa do Brasil. O Corinthians ficou de quitar em 2 parcelas, rapaziada. Vai ser 2 pancadas de 20 milha, só para um jogador. Que provavelmente vai ser pago nessa semana uma parcela e provavelmente vai ser pago mais uma parcela na próxima semana. Espero de coração que eles paguem o Matias Rojas, senão o Corinthians vai sofrer outro transfer ban, além dos que já tem. E tem que pagar o do Félix Torres, que é cerca de 30 milhões, que aí já foi toda a premiação da Copa do Brasil. Mas tem que pagar. Tem que pagar, rapaziada. Não tem para onde correr. Ou tentar negociar com o Santos Laguna, que eu acho que é impossível o Corinthians tentar fazer um parcelamento também, mas eu acho que vai ser impossível fazer isso. Então, a pica é de vocês resolvem isso daí, porque eu quero sim o Corinthians forte ano que vem para entrar, para disputar todos os campeonatos que for entrar para disputar. Bom, outra coisa que eu queria falar aqui com vocês também, pipocou muito na mídia, né, rapaziada? Desde antes da final da Copa do Brasil, na semifinal da Copa do Brasil, quando o Corinthians enfrenta o Cruzeiro, e aí o nosso goleiraço Hugo Souza pega os pênaltis lá, e aí se evidenciou mais ainda, ficou mais ainda todo mundo falando sobre esse assunto, a respeito de uma proposta de um clube da Europa, pelo nosso goleiro Hugo Souza. A proposta era do Milan, do Milan, né? Mas parece que essa proposta do Milan e outras sondagens que o Corinthians estava recebendo pelo goleiro Hugo Souza foram já descartadas. O Corinthians falou que não vai negociar o goleiro Hugo Souza. E aí, a minha opinião, eu já até falei em outros vídeos aqui para vocês. Eu acho que o jogador, é difícil falar isso daí, tá, rapaziada? Por conta de valores. Se os caras virem com um caminhão de dinheiro, também não tem o que fazer, né? Mas o Corinthians, o Hugo Souza, é um jogador que é inegociável. É inegociável, rapaziada. Não tem. Porque você pode negociar um Breno Bidon, pode, um moleque da base que pode render muito dinheiro pro Corinthians, e o Corinthians pode sim achar uma peça ali, tem o Rodrigo Garro, se não ficar bichado, dá pra jogar. Pode negociar o Yuri Alberto, valores altos, porque o Corinthians só tem 50% também, pode negociar e pode encaixar outro jogador ali. O Hugo Souza não tem essa conversa. Não, se vender o Hugo Souza, o Corinthians vai ter que ir pro mercado, não para contratar um goleiro que vai disputar a titularidade. Não, vai ter que contratar um goleiro para ser titular. E que goleiro o Corinthians vai trazer para ser titular? Que vai se identificar tanto com o Corinthians, igual o Hugo Souza se identificou e tá se identificando ainda mais. A história do Hugo Souza no Corinthians é uma história, desde que ele chegou, maravilhosa, rapaziada. Não tenho o que falar. Então, eu espero de coração que isso seja verdade. Eu espero que o Corinthians não negocie o Hugo Souza e que ele fique no Corinthians, que, cara, a história que esse cara pode escrever no Corinthians, de verdade, tá muito no começo ainda, tá, rapaziada? Posso estar falando uma besteira gigantesca, tá muito no começo ainda. Mas sim, ele pode superar a história do goleiro Cássio. Ele pode sim superar. Tá muito no começo, o Cássio já tem sua história escrita dentro do Corinthians, que é fenomenal, é espetacular a história do Cássio no Corinthians. Mas o Hugo Souza, com essa humildade, com essa identificação com o Corinthians, em tão pouco tempo se tornar um dos líderes do Corinthians,
esse cara tem um futuro gigante dentro do Corinthians, rapaziada. Então espero de coração que não negociem ele mesmo, tá, rapaziada? Bom, eu acho que é isso, tá, rapaziada? Eu acho que é isso. Depois eu vou gravar um vídeo aqui pra vocês, falando a respeito de Memphis, de Fabinho Soldado também, um assunto mais chato, da entrevista que eles deram pós-jogo, dos dirigentes que querem acabar com o Corinthians. Os caras não querem ver o Corinthians bem, já falei isso pra vocês. E soltaram o verbo, soltaram a voz, e estão falando, e tem que ser falado mesmo, rapaziada. Tem que ser falado mesmo. Tem sim que expor tudo esses filha da puta que estão lá dentro do Corinthians, que fazem de tudo pra prejudicar o Corinthians. Fazem de tudo para prejudicar o Corinthians. Você não vê em outros clubes sendo divulgados salário, premiação, contrato de jogador, principalmente jogador grande igual o Memphis Depay do Corinthians. Você não vê fazendo isso. E por que um filho da puta de dentro do Corinthians tem que fazer isso? Porque ele quer prejudicar o Corinthians. Ele não quer ver o bem do Sport Clube Corinthians Paulista. Ele quer prejudicar o Corinthians. O GE fez uma matéria grande falando sobre esse assunto aí, mas agora se eu gravar o vídeo aqui e falar sobre esse assunto, vai dar quase 40 minutos de vídeo aqui, vai ficar um vídeo muito longo. Então pego um vídeo depois e falo pra vocês tudo certinho de como tá se conduzindo toda essa história, que tem gente querendo fritar demais pessoas dentro do Corinthians. Não sei o porquê. Não sei de verdade o porquê. Por quê? Não, até sei, de verdade eu até sei. Porque querem ver o Corinthians mal. O Corinthians mal para essas pessoas é o bem próprio delas. Essa é a verdade. Bom, para finalizar o vídeo aqui, rapaziada, eu esqueci, eu ia falar no começo do vídeo. Tenho que agradecer para quem fortalece no Pix, rapaziada. Quem me fortalece no Pix me ajuda demais, 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 demais mesmo. E hoje eu quero agradecer o Mikael Jonatas, que fortaleceu no Pix, fez a sua contribuição. QR Code, opa, desse lado aqui. QR Code tá na tela aqui, ó, rapaziada. Só mirar o celular. Se não der para mirar o celular, se estiver assistindo pelo celular e quiser fazer uma contribuição, o Pix é canalvaitimão@gmail.com. canalvaitimão@gmail.com. Quem quiser fazer uma contribuição de Natal aqui pro canal Vai Timão, vai me ajudar demais, beleza, rapaziada? Né? Todo mundo pede, né, nas empresas, em alguns lugares, né? Ah, ó, os lixeiros passam direto na rua, né? Olha a caixinha de Natal, olha a caixinha de Natal. Quem puder fazer uma contribuição aí, vai ser muito necessário aqui, porque vocês sabem que é em prol do canal, da qualidade do canal Vai Timão, que graças a Deus tá sempre melhorando pra vocês. Beleza, rapaziada? É isso aí. Não deixa de se inscrever no canal, ativem o sininho, deixe seu like, é muito importante. Tamo junto, é nóis e vai Corinthians!